Então, boa tarde, pessoal. Eu acho que eu já comentei no meu Instagram que os meus estudos, vão se concentrar na terça-feira no Instagram do Ville com 2Ls.Lopes. E o outro estudo da semana eu vou deixar no meu YouTube, tá? Porque eu quero que as pessoas acessem o meu Instagram e elas vejam ali yoga ou coaching kids ou reiki. Então vai ficar esse Instagram que eu fazia os estudos de espiritualidade, ele vai ficar mais profissional mesmo, tá? Então tá, eu escolhi a leitura de sexta, que tá lá em Mateus capítulo 8, versículo do 1 ao 4. A leitura é a seguinte: quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões o seguiram. Nisso, um leproso se aproximou e caiu de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tenho o poder de purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. No mesmo instante, o homem ficou purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não contes nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferenda prescrita por Moisés. Isto lhe servirá de testemunho. Aqui é um texto pequeno, mas tem várias coisas. O que me chama a atenção aqui, na questão de autoconhecimento e espiritualidade? Quando o leproso chega para Jesus e fala: Senhor, se queres, tenho o poder de purificar-me. Primeira coisa, ele pergunta para Jesus qual era a vontade de Jesus, porque ele fala: se queres, tens o poder de purificar-me. Então ele pergunta se era a vontade de Jesus. A segunda coisa, ele reconhece o poder de Jesus. E a terceira e mais importante, ele sabia o que ele queria. Então, muitas vezes a gente não é atendido em uma coisa porque, na verdade, a gente manda várias mensagens para o universo e para Deus. Uma hora a gente quer estar, por exemplo, exercendo tal profissão. Outra hora a gente já não quer. Uma hora a gente quer estar, por exemplo, ter uma relação mais íntima, por exemplo, com uma determinada pessoa, com um amigo, se aproximar mais. Outra hora esse amigo também não serve. Uma hora a gente quer um exemplo bobo. Uma hora a gente quer perder peso. Outra hora a gente já não quer mais. Então, para a gente pedir qualquer coisa para Jesus e para o universo, eu tenho percebido, principalmente nas coisas que eu tenho pedido, é que eu tenho que me posicionar de corpo e alma. Ou seja, eu tenho que sair do morno e passar por quente ou pro frio. Ou eu quero ou eu não quero. E quando a gente vai fazer essa pergunta para a gente mesmo, se a gente quer ou se a gente não quer, a gente tem que observar se aquele desejo, ele vem do fundo do nosso coração ou ele vem muitas vezes de uma necessidade nossa de dar satisfação, muitas vezes para uma sociedade, para um amigo, daquilo que a gente está pedindo. Porque muitas vezes a gente está inserido numa situação, está infeliz, mas aí o que? Você pensa, eu vou ter que dar satisfação para a sociedade de que eu não tô, que eu estou nessa posição agora, que eu resolvi mudar de posição, eu vou ter que dar satisfação para minha família, o que os meus amigos vão pensar de mim. Então você fica ali, muitas vezes sem querer, ficar naquela situação, e aí o universo, ele vai captar o seu verdadeiro sentimento. Então, se lá no seu coração, por exemplo, você não quer ficar naquela
profissão, não quer ficar muitas vezes naquele relacionamento com um amigo ou com um namorado, no fundo você não quer, mas e você tá ficando só para dar uma satisfação para alguém ou para a família, o que o universo vai entender? Você não quer. Então, você vai acabar atraindo aquele tipo de situação ali. Eu não quero. No fundo, eu não quero. Vou dar um exemplo meu. Eu não quero ser advogada. Que aconteceu comigo. E aí continua estudando. No fundo do meu coração eu sabia que eu não levava jeito. Mas eu tinha que dar uma satisfação para um monte de gente que estava esperando aquilo de mim. E na época eu me preocupava realmente muito com o que as pessoas pensavam de mim. Só que o universo captava a todo momento que não era aquilo que eu queria. E o que acontecia? Eu não passava em concurso. Eu passava nas primeiras etapas de concurso e quando chegava na segunda eu não passava. Então, a reflexão que eu faço, a primeira, é para isso aí. Observa o que você, no centro do seu coração, quer e se posiciona. Tudo na vida depende de posicionamento. O dia que eu resolvi que eu não queria mais, que eu fui na OAB, que eu cancelei a minha OAB, porque você tem que cancelar, você não pode suspender, né? Claro, se um dia eu quiser voltar a advogar, eu posso ir lá e resgatar. Mas a partir do dia que eu fui lá e fiz isso, a minha carreira foi lá em cima. Por quê? Porque eu me posicionei de acordo com o meu coração, que foi o que esse leproso fez aqui. Então, repense isso aí você. O outro ensinamento, Jesus respondeu para ele: eu quero, fica purificado. E quando ele respondeu isso, ele só pediu que esse leproso fosse até o sacerdote, né, e oferecesse uma oferenda. Porque esse era um ritual, era como que a gente fala? Aqui tem uma formalidade, era uma formalidade. Então Jesus, ele não tem muita formalidade com a gente. Ele deixa a formalidade para os outros e ele nos dá esse exemplo aqui. Então o negócio é o seguinte: Jesus, eu quero de verdade, por exemplo, eu quero montar um curso e quero levar esse curso de yoga para educadores praticarem com os alunos dentro de sala de aula. Esse é o meu eu quero. Tu queres? Eu pergunto para ele. Montei o curso, montadinho. Apostila, veio a pandemia. E aí eu entendi. Agora não é a hora. E por que eu entendi isso? Porque quando você trabalha o autoconhecimento, quando você começa a meditar, e meditar, gente, não é papo só de gente zen, ai, que pessoa zen. Meditar, o dia que a gente descobre o segredo da meditação, é trazer para a sua vida alegria, é trazer saúde, é trazer paz, é trazer autocontrole, entre aspas, é se aceitar. Então, quando a gente medita, a gente é capaz, inclusive, de perceber quando uma energia, quando um pensamento nem é seu. Às vezes eu tô parada aqui dentro de casa e aí vem um tipo de pensamento assim esquisito, pensamento ruim. Eu falo, opa, isso não é meu não, eu não sou assim. Só que para você ter essa capacidade, você precisa se encontrar. Então essas são as duas reflexões que eu gostaria de deixar para a semana. Pensem bastante nisso, no que você quer. E entenda também que muitas vezes, acima de tudo, aquilo que a gente quer não vai coincidir com a vontade de Deus. E você pode não entender isso agora, mas vai passar um tempo, 1 ano, 2, 3, 10, mas vai chegar uma hora que você vai entender que a vontade dele foi melhor para sua vida. Se isso não acontecer, eu rasgo a Bíblia. Eu rasgo a Bíblia e eu rasgo
tudo que eu tenho falado com vocês. Porque isso acontece. Para isso precisa ter autoconhecimento, disciplina e humildade. Tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus.